E pessoal, agora eu quero retomar o papo aqui no 3 em 1 sobre o pronunciamento que foi feito pelo Donald Trump agora há pouco e também outras questões envolvendo os Estados Unidos. E para isso eu recebo aqui Alexandre Pires, que é professor de Relações Internacionais. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez, obrigado por conversar conosco. Eu quero saber a tua análise sobre essas falas bastante positivas de Donald Trump sobre as operações que os Estados Unidos têm conduzido em relação à Venezuela e à Colômbia de ataque ao narcotráfico e aos cartéis. Isso nas palavras de Donald Trump. Essas operações, elas estão funcionando da maneira como o presidente norte-americano diz para as pessoas ou comunica para os seus? Boa tarde. Boa tarde, Evandro. Prazer estar com você novamente. O que nós temos são dados bastante esparsos e imprecisos. Nós temos que lembrar que o Caribe, o mar ali é gigantesco, não é uma área fácil de mapeamento. Provavelmente existe ali vários tráficos, né, acontecendo sem que a Marinha Americana ainda consiga dar conta disso. A área tem se expandido, já teve ali um pequeno bote, né, que foi destruído, né, uma pequena embarcação, mas isso não nos dá ali um número seguro. E também vai ser sempre algo bastante impreciso por causa de uma questão de direito internacional do mar, ou seja, se tem ou não ataques ocorrendo em mar territorial venezuelano ou mar territorial boliviano e colombiano, assim por diante. Então, nós temos uma situação muito sensível do ponto de vista do direito internacional. Mas o número que ele dá depois, ao longo da entrevista, é que essas drogas que vêm pelo mar teriam caído agora para apenas 5% do que elas seriam ano passado. Tá? É um dado a ser confirmado. E um outro ponto importante que ele coloca é que em algum momento esse confronto tem que ser na terra, tanto dentro do território americano, né, no sentido de continuar destruindo aquilo que eles chamam ali de infraestrutura dos cartéis, mas também nos locais de produção. Isso é um sinal de enorme preocupação para lugares de produção, como Bolívia, Paraguai, Colômbia, em que a gente tem um mapeamento mais sério. No caso da Venezuela, não tem um mapeamento reconhecido por todos de lugares de produção, mas sim lugares de escoamento. Então, são dados ainda que são unilaterais, pouco verificáveis, mas que, se forem verdadeiros, mostram que a administração Trump vai continuar, sim, com essa linha de ação, uma espécie de Bukele anabolizado, né, um Godzilla Bukele, mas não sabemos ainda se isso vai caminhar como está sendo colocado e sem questionamento. Professor, a gente tem uma pergunta aqui do Alan Gani. Vai lá, Gani. Professor, o senhor acredita que apenas uma guerra às drogas ou Donald Trump procura uma mudança de regime na Venezuela? E se essa mudança de regime ele procura um pretexto para uma incursão terrestre ou dividir o país, né, operar juntamente com forças oposicionistas dentro do país para a queda do Nicolás Maduro, algo parecido que ele tentou no Irã? Temos uma situação que, primeiro, sempre vai ser precedida por muita coleta de inteligência. E, para isso, eles têm que estar com uma certa proximidade. As operações que podem estar ocorrendo em território venezuelano, o próprio monitoramento vindo ali de navios ultra avançados da Marinha Americana, tudo isso pode definir o curso da ação. É provável que, se o interesse é uma queda do regime, o caminho mais cirúrgico seria um magnicídio, né? O assassinato do Maduro, que seria algo inédito nessa escala dentro do hemisfério ocidental, né? Nós conhecemos isso em outras regiões que os Estados Unidos fez, e aqui sempre algo mais velado, sem uma autoria muito clara. Então, pode ser sim, mas eu acredito que, se houver alguma janela de oportunidade para troca de regime, no sentido de saberem exatamente onde o Maduro está, temos que lembrar que ninguém, nem há algum tempo, sabe exatamente onde ele está, é provável que seja tomada a vida dele de uma outra maneira, por um ataque de drones ou algo assim. Uma incursão terrestre seria extremamente custosa e, não podemos negar, mataria sul-americanos, o que não ficaria bem para o presidente Donald Trump. Professor Alexandre Pires, obrigado pela conversa conosco aqui. O espaço está sempre aberto. Até a próxima. Até a próxima.